Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Para a gente conversar com vocês, pessoal, sobre a tenebrosa terça-feira do dia 11 de março de 2025, que vai ficar marcado negativamente na memória do torcedor do Clube do Remo. 3 derrotas, né? Ontem aconteceram no julgamento do TJD, no Sub-17 na Copa do Brasil e no profissional também na Copa do Brasil. Uma eliminação que custou muito caro, literalmente, para o Clube do Remo, um prejuízo aí de 2 milhões de reais. E agora, com a possibilidade da troca do comando técnico do Clube do Remo, aí sob o comando do Rodrigo Santana. A gente vai conversar muito com vocês sobre esse jogo de ontem, sobre os problemas que aconteceram mais uma vez no Mangueirão, inclusive com direito à cerveja vencida sendo ofertada aí para os torcedores nos bares do Mangueirão. Enfim, muita coisa para a gente conversar neste conteúdo e falar algumas verdades aqui, porque infelizmente tem gente que distorce algumas verdades por aí na internet e também no meio do Fenômeno Azul. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Beleza? Verifique também a tua inscrição aqui no canal. E lembrando, chegando na marca dos 40 mil inscritos, vamos sortear mais 2 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente. Esse vídeo que deu o apoio e o patrocínio das lojas do Clube do Remo, do IT Center, Shopping Metrópole e também do Shopping Bosque Grão Pará, para você sempre realizar as suas compras dos mantos do Leão Azul Paraense com todo conforto e tranquilidade, além de comprar também por lá os ingressos para os jogos do Clube do Remo, com ofertas especiais também para o Fenômeno Azul de produtos do Clube do Remo. Recado especial também da GB Advocacia Imobiliária, para você que quer realizar o sonho da casa própria de maneira segura e tranquila, além de colocar também o teu imóvel para alugar e parcelar a documentação da tua casa com prestações especiais para quem é inscrito aqui do Chaves Gemista. Recado especial também do Atacarejo Canudense, lá no coração do bairro de Canudos, que te dá toda segunda e quinta-feira 5% de desconto nas compras realizadas no dinheiro e também no Pix. Além de entregar a tua casa aqui em Belém e na região metropolitana, vá lá no Atacarejo Canudense, no coração do bairro de Canudos. Bom, galera, eu quero já começar esse conteúdo aqui pedindo desculpas para vocês, tá? Porque ontem, infelizmente, eu tive um problema técnico muito sério no Mangueirão e eu não consegui realizar um pós-jogo de qualidade com vocês, né? Mostrar a coletiva de imprensa ali, o auxiliar técnico do Remo, o áudio também não estava legal, então eu vou combinar uma coisa com vocês agora, tá? Quando o meu equipamento tiver 100% novamente, quando eu tiver ajustado tudo tecnicamente aqui no canal, eu vou apenas gravar as coletivas, tá? Vou participar da coletiva, vou fazer as perguntas, mas vou apenas gravar, não vou fazer o pós-jogo mais da sala de imprensa, porque tudo lá é feito da maneira mais apressada possível. Ontem, inclusive, tinha depois, né, a coletiva do treinador do Criciúma, Zé Ricardo, então a gente teve que encerrar todo o trabalho rapidamente para depois limpar a sala de coletiva para os profissionais lá de Criciúma trabalharem. Então, ontem a gente teve esse problema técnico, e assim, quando eu for fazer o pós-jogo, vai ser sempre no dia seguinte, tá? Sempre no dia seguinte, ou quem sabe no mesmo dia, quando eu chegar na minha casa, o jogo for cedo, aí a gente grava o pós-jogo tranquilamente aqui, até pra gente fazer uma análise melhor do jogo, né? Porque às vezes a gente tá na beira do campo, tá com a cabeça quente, ou não vê o jogo da maneira que vocês, de uma certa forma, também enxergaram. E é bom a gente fazer em casa, com tranquilidade, o pós-jogo, sem nenhum tipo de problema também técnico, tá? Porque a gente quer entregar um produto de qualidade para vocês, não qualquer coisa. Beleza? Então peço desculpas aí, porque ontem realmente eu acabei tendo esses problemas técnicos, mas que a gente já vai resolver aí para os próximos jogos. Bom, começando com a primeira derrota, né, pessoal? A primeira derrota que aconteceu lá no TJD. O Remo ontem foi se defender no julgamento que aconteceu por lá, tanto ele quanto o Bragantino, que estavam também sendo acusados pelo mesmo critério ali do Capitão Poço da Tuna, por conta de uma possível irregularidade de um jogador aí que foi escalado, um jogador sub-20, que não tinha vínculo profissional e que foi relacionado para o jogo contra o São Francisco.
E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Capitão Poço e com a Tuna Luz brasileira. O Remo e o Bragantino foram punidos. No caso, o Remo e o Bragantino perderam 6 pontos. 3 pontos ali pela partida que o Remo venceu contra o São Francisco e perdeu também 3 pontos por conta da punição imposta pelo TJD. Com isso, mudou a classificação do campeonato. O clube do Remo agora vai enfrentar a equipe do Santa Rosa. Iria enfrentar na primeira fase, já nas quartas de final da tabela antiga, mas agora o Remo caindo para a terceira colocação enfrenta o Santa Rosa, que é o sexto. Mas eu já adianto uma coisa para vocês. Essa novela está longe do fim e o Parazão segue sem data para retornar. Porque o Remo vai recorrer, junto com o Bragantino, Capitão Poço e Tuna, no pleno do TJD. E, consequentemente, depois disso, caso não tenha vitória, vai para o STJD, ou seja, o Campeonato Paraense vai se prolongar por muito mais tempo do que o que era esperado. Está longe de acabar o campeonato, inclusive o Remo pode ficar quase um mês sem jogar, né? Porque hoje é 12 de março, o Remo jogou ontem dia 11, e a Série B para o Clube do Remo começa dia 4, dia 5 ou dia 6 de abril, ou seja, teremos praticamente aí 3 semanas sem o Remo entrar em campo. Pode ser bom e pode ser ruim também. Então foi uma derrota que aconteceu ontem, o jurídico do Remo vai precisar se posicionar a respeito disso. Inclusive, já teve manifestação aí do Gustavo Fonseca, né, que é o diretor jurídico do Remo, dizendo que não concorda, que o julgamento foi feito de uma maneira ali sem ouvir as teses, né, da defesa, no caso do Remo, e o Remo agora foi punido. E essa novela, repito, está longe do fim. E o Parazão, mais uma vez, passando por essa situação de algo simples, que era apenas para ter lido um regulamento, ter simplificado o regulamento, e a gente, infelizmente, está tendo aí o campeonato paralisado, sem previsão de retorno. A outra derrota aconteceu ontem, lá no estádio do Souza, na Copa do Brasil Sub-17. O Remo enfrentou o Mazagão do Amapá, empatou em 1-1 no tempo normal e perdeu por 3-0 nos pênaltis. É impressionante como o Remo perde em decisões por pênaltis, né? Mais uma derrota aí, dessa vez nas categorias de base, e o Remo, na primeira fase da Copa do Brasil Sub-17, já foi eliminado para a equipe lá do Amapá. A segunda derrota. E a terceira derrota, gente, aconteceu à noite no Mangueirão. O Mangueirão que infelizmente estava com um público muito abaixo, se eu não me engano foram 14 mil pagantes só ontem, a despesa mais uma vez alta, o Remo levou 200 e poucos mil para casa, o Criciúma levou 100 e pouco mil para casa, enfim. Prejuízo também financeiro na noite de ontem, muito em função da leitura errada feita aí pela diretoria de preço de ingresso e também do abuso do valor do estacionamento, além do horário do jogo, o trânsito caótico, chuva que caiu ontem em Belém, enfim. Algumas pessoas também não confiando no time. Então, todos esses ingredientes fizeram com que o público ontem fosse bem abaixo do esperado para uma segunda fase, um jogo tão importante de Copa do Brasil. Mas falando do time em campo, o Remo entrou com uma formação diferente ontem. E o esquema tático diferente, mas com os mesmos problemas que vem apresentando já nesse trabalho do Rodrigo Santana, quando entra também no 3-4-3. Ontem o Remo entrou em campo com o Marcelo Rangel, o Cadu, o Rafael Castro e o Sávio, o Denner, Jaderson, Pavani, Dodô, Pedro Rocha e o Ítalo. Uma espécie de 4-1-4-1, 4-2-3-1, enfim. Vocês podem verificar depois as variações aí sendo feitas pelo Remo no jogo. Mas o Remo não entrou em campo. Teve alguns lampejos no segundo tempo, quando o Janderson e o Guti entraram, daqui a pouco eu te falo um pouco mais sobre isso, mas o Remo não entrou em campo. O Criciúma o tempo todo ficou à vontade no campo de jogo. O time do Criciúma, que foi eliminado do Catarinense, mas é uma equipe bem treinada pelo Zé Ricardo, ficou ali com o controle do jogo, tranquilamente, um time bem compactado, facilitado também pelo péssimo jogo que o Remo fez. O Remo sem controle do jogo, errando muito na saída de bola, muitos erros. Teve um momento lá que o Sávio errou, ia tocar para o Pavani, aí o atacante do Criciúma ficou de cara, perdeu o gol e teve até discussão entre os jogadores. Time espaçado, sem controle de jogo, a bola não passava pelo meio campo, o ataque então inoperante.
e a defesa sofrendo. E numa bola parada, no lance que é inadmissível você tomar ainda em 2025, o atacante sobe sozinho, zagueiro, sei lá quem foi que subiu lá, e abriu o placar pro Criciúma, que estava muito tranquilo no jogo. Aquele gol ali do Criciúma era questão de tempo. Já tinham tido umas 2, 3 chances cara a cara com o Rangel e já tinham perdido os gols. Aí vem a troca da comissão técnica. Coloca o Adailton em campo, tira o Denner, recua o Jaderson para o meio campo e o Remo fica ali numa espécie ainda de 4-2-3-1, 4-3-3, enfim. E o Remo, sem merecer, num abafo ali, né, chegando de maneira desorganizada, sem muito perigo, numa bola parada, no escanteio que o Sábio cobrou, o Ítalo cabeceou e empatou o jogo. Quando o Ítalo empatou o jogo, era o último lance do primeiro tempo, a torcida já estava preparando uma sonora vaia para o time descer do intervalo. Já estava preparando. E o empate veio assim, como um sinal de alerta. Bora acordar? É um jogo que vale 2,3 milhões de reais. Bora entrar em campo? Bora jogar junto com a torcida? Bora chamar a torcida para jogar com a gente? Mas não, o Remo voltou no segundo tempo com o mesmo sono, com os mesmos problemas táticos e técnicos. E o Criciúma seguiu à vontade, mandando na partida, dominando as ações, sendo perigoso, querendo fazer o segundo gol. Ali, depois dos 20 minutos, a comissão técnica decide tirar 2 jogadores que estavam horríveis em campo. O time do Remo foi horrível ontem, mas Pedro Rocha e Dodô ontem foram muito abaixo também. Não acertaram absolutamente nada. O Dodô, com a proposta de jogar no meio-campo, nenhum momento criava as oportunidades, nenhum momento conseguia colocar os jogadores de ataque do Remo na cara do gol. O Pedro Rocha errando praticamente tudo no 1 contra 1 e quando ganhava, tomava as piores decisões. E aí entra Guti e Janderson. E entraram muito bem. E o Remo conseguiu melhorar com a entrada desses jogadores, começou a ser perigoso, chamou a torcida para jogar junto. A torcida começou a jogar junto, apoiar o time do Remo. E aí vem mais um roteiro do futebol. Depois que o Remo estava melhor em campo, o Kaique, que é o goleiro do Criciúma, dá um chutão para frente. O William Klaus faz uma leitura errada. Ele vê o Marcelo Rangel se precipitando, saindo do gol. O Klaus desiste da jogada porque acha que o Rangel vai chegar a tempo. O Rangel erra o bote e o Popó faz o gol do Criciúma. Uma falha bizonha do Rangel na leitura do lance, mas também com a leitura errada e a falha do William Klaus. Os dois falharam. Eu postei uma entrevista com o Rangel nas redes sociais falando da responsabilidade dele. Eu não consegui falar com o Klaus ontem, mas os dois falharam no gol. Apesar desse roteiro do gol sair de uma falha do Remo defensivamente, mas em nenhum momento o Remo merecia ontem sair classificado. Quem mereceu a classificação, quem mereceu o Pix da CBF foi o Criciúma. Só que o mais preocupante, depois da eliminação do Remo em campo para o Criciúma, o mais preocupante, na minha opinião, preocupante assim, e até assim, sabe, sem acreditar, foi a leitura de jogo que o Neto Pajola fez na coletiva. O tempo todo defendendo o trabalho, falou que o Remo mandou no Repá, né, jogou melhor que o Paysandu no Repá, que o Paysandu não dominou o Remo no Repá. Falou que o trabalho tá bom, que o 3-4-3 não é o problema, que o time vem evoluindo. Totalmente o contrário do que a gente, que a boa parte da torcida, tá enxergando. Quantas e quantas vezes é que eu falo aqui de desmitificar algumas mentiras por aí? Quantas e quantas vezes eu citei aqui a mudança de esquema tático, a mudança de algumas peças também do time do Remo? Por que o Remo não tem o controle do jogo? Por que não coloca ali mais um homem no meio-campo e libera mais Jaderson e Pavani para tentar fazer essas criações das jogadas, para que o Remo fique mais com a posse da bola? O Remo, nas mãos do Rodrigo Santana em 2025, é uma equipe reativa. Então, como é que eu vou defender um trabalho, como algumas pessoas dizem que eu passo o pano, se eu o tempo todo estou citando isso aqui com vocês, estou batendo nessa tecla de que o Remo não está fazendo bons jogos, apesar dos números da temporada, o Remo não tem um bom desempenho. No Repá foi salvo pelo Rangel, tomou infelizmente aquele gol no final, mas o jogo não foi aquele ali.
Foi de um Paysandu que mandou sim no clássico. E ontem o Criciúma mandou também no jogo. Por que estamos citando esses dois clubes? Porque são duas equipes que a gente vai enfrentar na Série B. E esse é o parâmetro de comparação para como está o elenco do Remo hoje. Estamos muito longe do ideal, gente. Muito longe do ideal. Outra coisa que preocupou, por que o Neto Pajola jogou a responsabilidade para os jogadores, que os jogadores têm que ter personalidade? Eu concordo, eles precisam ter personalidade, mas a comissão técnica não pode tirar de si a sua responsabilidade também. Se os jogadores não estão rendendo em campo, quem é que escala esses jogadores? Quem é que substitui esses jogadores? Quem é que trabalha com eles a semana inteira? Não é a comissão técnica? Então não é a comissão técnica que precisa resolver o problema? Seja mudando taticamente, seja escalando a melhor onzena. E outra coisa, é óbvio, quem entende de futebol mínimo sabe disso. Se você é uma equipe desorganizada em campo, se você não consegue ter o controle do jogo, é óbvio que tu vai cansar mais rápido. Então a preparação física do Remo, além de estar ruim, o trabalho daí do Jonas Neves, que foi indicação do próprio Rodrigo Santana, depois da saída lá do argentino, né, o Gonzalo, ela piora por conta de uma desorganização tática da equipe. O Remo tá mal treinado, gente. Isso eu venho falando para vocês aqui, falando sobre a questão da variação tática que precisa ser feita. E assim, eu vou seguir falando uma coisa aqui. Eu acho o Rodrigo Santana um bom treinador, mas ele tá perdido, junto com a sua comissão técnica. Tá perdido. Não sabe o que faz. E hoje vem a informação, mas isso a gente estava escutando desde ontem já no Mangueirão, de que a gente pode ter agora mudança no comando técnico. O Magno Fernandes, inclusive, soltou isso lá no seu Twitter. Né? Teve até um outro perfil, Futebol do Pará, que soltou lá no Twitter também, de que a gente pode ter mudanças na comissão técnica. Sabe por quê? Lembram do que eu falei para vocês, vídeos atrás também, que aí os covardes da internet não lembram disso, né? De que a avaliação do trabalho da comissão técnica ia passar pela Copa do Brasil também? Olha só o Remo em 2025. Além do prejuízo que está tendo aí no Campeonato Paraense com essa paralisação. Ele ia jogar a Copa Verde apenas para pagar a punição dos 3 jogos que tinha que cumprir. Foi eliminado na estreia por São Raimundo. Olha o prejuízo. Vai ter que pagar esses 2 jogos restantes na Série B, não tendo possibilidade de gerar receitas. A Copa do Brasil, que tanta diretoria bateu ano passado, de que era a grande vergonha, que caímos por Porto Velho, esse ano era o objetivo do Remo chegar pelo menos na terceira fase. O Remo iria faturar mais de 5 milhões de reais só de premiação, se tivesse passado ontem. Então é óbvio que a avaliação da Copa do Brasil, além da Copa Verde, estão pesando na balança também para o Rodrigo Santana. Que é claro, se não fosse pelo Santana, a gente nem estaria numa Série B. Ele tem todos os méritos pelo acesso. Mas o trabalho dele em 2025 precisa ser avaliado. E tá ruim, junto com a sua comissão técnica. E eu fico triste e chateado ao mesmo tempo, é de ver a comissão técnica fazer uma avaliação totalmente diferente do que boa parte da imprensa e boa parte da torcida está vendo. Que é o Remo não evoluir. Repito, a responsabilidade desse problema que está acontecendo esse ano é da diretoria, da comissão técnica e dos jogadores. Não tem como você culpar só os jogadores. Não tem como culpar também só a comissão técnica. É de todo mundo. É de todo mundo a responsabilidade. Então, se for para trocar, acredito que vai trocar, porque o trabalho não está evoluindo. E se for para trazer treinadores novos, sejam treinadores com a filosofia de um futebol para frente. É inadmissível o Remo, com a torcida que tem, com a estrutura que tem, com a folha que tem, não está tendo o controle do jogo, está sendo uma equipe reativa, dando a bola para o adversário. Não dá. Estrutura que eu falo em relação ao Campeonato Paraense, por exemplo, tá? O Remo tem a obrigação de voar, de passear no Parazão e tá batendo a cabeça. Então, gente, essa é a avaliação do jogo de ontem, do trabalho também do Rodrigo Santana, que infelizmente
está deixando a desejar, e o que vem mais me preocupando, eu acho que vocês também, é a leitura que a comissão técnica vem fazendo de um jogo que só eles, só na cabeça deles, tá bom. E a última pergunta que eu faço aqui. Se a convicção no 3-4-3 estava tão ok assim para a comissão técnica, por que mudou ontem no jogo mais importante? Por que mudou ontem? É a pergunta que eu faço. Então, é isso. Mais uma eliminação. A freguesia para o Criciúma continua, né? É a 7ª derrota na história do Remo para o Criciúma. E mais uma eliminação de Copa do Brasil. Agora é juntar os cacos, é fazer a avaliação do que tem que ser feito. Se for para ter mudanças que tenham que acontecer agora. O mercado da bola, o Remo ainda pode contratar jogadores que estão aí disputando os estaduais. Mas o elenco precisa dar resposta. Além, claro, do trabalho dentro de campo. Para piorar, gente, para piorar tudo isso, uma terça-feira tenebrosa como foi ontem, eu, inclusive, postei nas redes sociais do Chaves também um vídeo do absurdo que aconteceu no Mangueirão ontem. De cerveja sendo vencida nos bares do Mangueirão. Exatamente o que vocês ouviram. Cerveja vencida sendo comercializada nos bares do Mangueirão. Torcedor que já paga ingresso caro, estacionamento caro, não tem ambulante por perto para comprar algo mais barato, os ambulantes foram barrados lá do Mangueirão. Torcedor que já foi proibido de fazer festa lá, resenhar lá fora, tomar sua cervejinha lá fora, ele agora tem que consumir cerveja vencida. Então, os torcedores aí que se sentiram lesados, que procurem o PROCON, que vão em busca dos seus direitos, porque vocês têm direitos. E que o Remo se manifeste sobre o que aconteceu ontem, que é inadmissível. Quem é que administra os bares do Mangueirão? É o Remo? É terceirizado para alguma pessoa? É o governo do estado, através da CEL, que administra? Quem é que está administrando esses bares? Quem é que está ganhando com isso? Fica aqui a nossa cobrança. E, aliás, tem gente que fala, né? Ah, vocês passam pano, vocês querem alguma coisa dentro do Remo. Eu citar esse tipo de problema é passar pano? Eu citar aqui a semana toda que o estacionamento está caro, que o ingresso ficou acima, que a diretoria está afastando o torcedor, é passar pano? Quantas páginas, com todo respeito ao trabalho dos meus colegas, falam sobre isso? E eu vou seguir falando aqui no canal do A Quem Doer. Não quero nada dentro do Remo, gente. Não quero nada. Tenho meu trabalho aqui. Eu admiro muito as pessoas que trabalham no clube, porque eles são guerreiros que trabalham lá dentro. Mas eu sinceramente não quero, gente. Nem tenho qualificação para isso. Sigo meu trabalho aqui na internet, conversando com vocês. Ajudando da maneira que eu posso. E tem que ser muito cego, ou tem que odiar muito o Remo para dizer que as coisas estão boas. E que nada tem que mudar. É isso. Lembrando, esse vídeo aqui provavelmente não vai ser o único do dia. Teremos mais informações durante o dia também. Vamos trazer para atualizar vocês aqui no nosso canal. Recado especial aqui, pessoal, do específico Merchan específico de matemática, para você que vai se preparar para o Enem, concursos públicos, faculdades aí pelo Brasil, investindo aí na matemática, que é sempre uma disciplina muito importante. Você de Belém, Ananindeua, tem turmas disponíveis aí no específico Merchan. Entre em contato e comece a investir agora no teu conhecimento. Recado especial também da DNA Cursos Técnicos, para você que quer ingressar no mercado de trabalho através aí da área da saúde, com direito a estágio encaminhado. Entre em contato com a DNA e conheça os cursos disponíveis agora mesmo. E o recado especial também da eGreen Energia Solar, para você que tem aí energia convencional em casa e quer ganhar 10% de desconto na tua conta. É só entrar em contato nesse WhatsApp que está aparecendo. Meu amigo Augusto Oliveira vai te ajudar a resolver todos esses problemas. É isso, meus amigos. Mais uma vez, agradecer a todos vocês por ficarem até o fim desse vídeo. Pedir desculpas pelos problemas de ontem lá na coletiva, tá? E em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Paraense. Deixa o like, verifica a tua inscrição e até a próxima. Valeu!